Oi, para todos que não me conhecem, eu sou a catequista Liz, do quarto tempo, e assim como foi avisado para todos, né, pelo WhatsApp da catequese, nós vamos começar agora com as catequeses nessa modalidade online, por meio desses vídeos e também de encontros no horário que seria mesmo realizados os encontros, né, com a sua turma. Então, nesse primeiro vídeo, né, para começar, nós vamos tratar um pouquinho do começo do manual, a unidade 1 mesmo, né, o adolescente e sua história, e nós vamos trabalhar agora nesse vídeo os dois primeiros encontros, que seriam Cresci, Sou Adolescente e Eu e Minha História. Então, né, para começarmos bem, vamos começar fazendo o sinal da cruz, invocando Deus para que Ele esteja presente, nos ajudando a compreender aquilo que vai ser passado e pedindo a ajuda do Espírito Santo nesse processo, nessa compreensão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, o que nós temos aqui é assim, nesses encontros. Deus, ele nos chama à vida e ele nos cria e nos ajuda em todos os momentos. Por todas as fases da vida, por tudo aquilo que a gente está passando, Deus está sempre conosco. Essa questão da entrada na juventude, a entrada na adolescência, não é diferente. Deus ele está sempre, em todos os momentos, com a gente. Claro que essa é uma fase com a qual vem muitas mudanças, são adquiridas novas responsabilidades, novas questões que não é nada fácil de conseguir passar, mas sempre com a ajuda de Deus, a gente vai conseguindo fazer aquilo que é certo e aquilo que é bom. Claro que agora tá ainda mais difícil por causa de toda essa questão com a pandemia, do isolamento social, de não estarmos podendo sair de casa, mas ainda assim, se isso está acontecendo, é porque Deus de alguma forma permitiu e de alguma forma Ele está cuidando e vai tirar algum bem disso. É muito importante nós sabermos disso, que Deus, Ele nos criou, Ele nos ama e Ele continuamente cuida da gente. Ele não simplesmente esquece da gente, Ele nos criou e agora a gente que se vire. Não, Deus está continuamente conosco, Ele sempre se lembra da gente. Porque ser esquecido por Deus seria deixar de existir. Simplesmente, se Deus nos esquecesse, nós deixaríamos de existir. E como isso não acontece, nós sabemos que Ele está sim em todos os momentos, nos cuidando e tem planos para nós. E tudo que acontece, mesmo os males, mesmo essas doenças, mesmo as dificuldades, Deus vai tirar algum bem e alguma coisa de bom disso. Especificamente, um pouco tratando com relação à juventude, a nossa missão enquanto juventude, nós podemos perceber, pelo relato de vários santos, que Deus tem sim um propósito muito grande para toda a juventude. Santa Catarina de Sena falava: Jovens, se forem aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo. O que isso significa? Como assim colocareis fogo no mundo? Bom, a palavra de Deus mesmo, ela nos ensina que seremos capazes, a partir da fé, de mover montanhas. Então, se a gente realmente colocar a nossa fé em Deus, realmente acreditar nele, acreditar no poder dele e fazer aquilo que é da vontade dele, aquilo que ele quer que a gente faça, aquilo que ele quer para a vida da gente, nós seremos capazes de fazer feitos incríveis, maravilhosos. Bom, mas se nós, fazendo a vontade de Deus, seremos capazes disso, como que eu faço para saber qual que é a vontade de Deus? O que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça? Bom, primeiramente, em primeiro lugar, para saber aquilo que é da vontade de Deus e para
conseguir fazer o que ele quer, eu preciso saber primeiro quem eu sou. Quem eu sou, o que eu faço nesse mundo, quem eu sou perante a igreja, quem eu sou perante Deus. Bom, em primeiro lugar, nós somos todos cristãos. O que significa ser cristão? Significa acreditar em Cristo, acreditar que Cristo veio, que ele existiu, que ele é sim filho de Deus, que se encarnou e se fez homem, e que ele morreu por nós na cruz para nos salvar, para que a partir dessa morte dele na cruz, nós fôssemos salvos, nos encontrássemos novamente num estado de amizade com Deus, para que aqueles pecados que a gente cometia, que a gente ainda comete até hoje, fossem perdoados e então nós pudéssemos entrar nessa amizade com Deus. Além de sermos cristãos, nós somos também batizados, e isso é muito importante, porque é através do batismo que a gente consegue desfrutar dessa salvação. É através do batismo que nós, em Cristo, nos fazemos filhos de Deus. Por meio de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Porque com o batismo, a gente se torna parte do corpo místico de Cristo. E se a gente é parte do corpo de Cristo e Cristo é filho de Deus, a gente acaba se tornando também filho de Deus pelo batismo. O batismo, ele vai nos perdoar dos nossos pecados, da culpa original e dos pecados que a gente cometeu até o momento do batismo. Só que são os pecados até aquele momento. Pecados que a gente acaba cometendo depois, as faltas que a gente acaba cometendo, às vezes as coisas erradas que a gente precisa continuamente estar pedindo perdão a Deus para a gente continuar nessa relação de amizade com Ele e nessa relação de conseguirmos essa salvação. Então, por isso, é muito importante, né, essa questão de se confessar frequentemente, né? O sacramento da penitência, chamado, né, conhecido pela maioria como sacramento da confissão, ele tem esse caráter. Eu sei que eu fiz algo errado, eu sei que eu desagradei a Deus, eu sei que isso não é certo. Então, eu vou lá, eu vou diante de um padre e no momento da confissão o padre é a pessoa de Deus, não é simplesmente um homem que está na minha frente me perdoando, é sim um sacerdote, uma pessoa, é Cristo que está ali na pessoa do sacerdote. Então eu vou lá, eu vou contar para Deus, eu vou contar para Cristo, eu vou contar para esse sacerdote que ali está sendo Cristo, o que eu fiz de errado, quais foram os pecados que eu cometi, e vou pedir perdão. Então, com a absolvição, com aquilo que a gente consegue, né, nessa confissão, com esse perdão dos nossos pecados, nós voltamos a essa questão, a esse caminho de amizade com Deus. E voltamos novamente a sermos amigos de Deus, a termos essa condição de amigos dele mesmo, de amigos próximos. E com isso, a gente consegue ir fazendo a vontade dele e fazendo aquilo que ele espera de nós, aquilo que ele quer para nós. Bom, falar isso simplesmente na teoria é mais fácil e às vezes até meio abstrato. Ah, então eu vou confessar, então vai estar tudo legal. Tá bom, você tá dizendo que eu tenho que confessar, então eu vou lá confessar quando eu puder sair de casa e tudo bem, mas eu não tô entendendo muito bem ainda por que eu preciso fazer isso ou como que eu vou fazer isso. Outras pessoas fizeram isso, eu tenho como ver como é que isso funcionou na vida de outras pessoas? Sim, para isso que existe, para isso que a gente vai estudar um pouquinho, vai ver um pouquinho da história dos santos. Então, nesse dia, eu vou passar uma listinha com alguns santos, com o nome de alguns santos jovens, né? Também para entrar nessa questão da juventude, dessa nova fase que estamos passando, eu vou passar o nome de alguns santos jovens e eu lanço aqui um desafio, né? Eu quero que vocês procurem um pouquinho sobre esses santos, escolham um deles e lendo a história desse santo, procurando sobre a história desse santo, escolham alguma coisa que esse santo fazia, que chamou a atenção de vocês, alguma coisa que vocês acharam interessante sobre a história desse santo, do modo como ele fazia para fazer a vontade de Deus, como ele fazia para agradar a Deus,
E escolhendo esse fato, escolhendo isso que esse santo fazia, vocês comecem a tentar praticar isso na vida de vocês, né? Comecem já nessa semana, escolham aquilo que esse santo fazia e já comecem a tentar praticar nessa semana, mas vão levando também para a vida, né? Essa questão de tentar imitar o santo naquelas coisas boas que ele fazia. Os santos que eu vou passar aqui para vocês darem uma olhada, para vocês pesquisarem, são São Domingos Sávio, São Francisco Marto, Santa Jacinta Marto, Santa Elizabeth da Trindade e a Beata Chiara Luce. Então, vocês podem pesquisar sobre todos, se quiserem ver um pouquinho da história de todos, mas escolher um deles, e nesse um deles que vocês escolherem, pegarem um fato, alguma coisa que ele fazia, e tentar aplicar para a vida de vocês. Aí, no encontro virtual que será feito, né, cada um com a sua catequista essa semana, vocês podem relatar um pouquinho do santo que vocês escolheram, do fato dessa vida desse santo que vocês escolheram e falar um pouquinho daí como que tá sendo você tentar fazer isso, você tá tentando viver como esse santo. Acredito que a princípio seja isso para esse dia de hoje. Acredito que mais ou menos tenha conseguido colocar bem essa questão de que estavam nos encontros. Também se surgir alguma dúvida, alguma questão, não entendi tal coisa, não consegui compreender, pode mandar no grupo do WhatsApp para a catequista, pode fazer essa pergunta também no dia que for ter o encontro presencial. A gente vai estar aqui sempre para tirar as dúvidas e para conseguir auxiliar a todos nesse processo que vai ser essa modalidade de catequese online, que também é uma descoberta nova para todo mundo, né? Todos nós estamos aprendendo nesse processo a como fazer as coisas. Bom, então para encerrarmos bem, para encerrarmos isso em Cristo, né? Vamos também novamente fazer uma oração, rezar uma Ave Maria, pedindo também para que Nossa Senhora possa interceder por nós junto ao Pai, para que a gente consiga, sim, estar sempre fazendo aquilo que é da vontade de Deus, né? Compreendendo aquilo que é da vontade dele e praticando isso na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.